Muito bom dia, chefe! Olha quem voltou, o nosso Café com Caioba, o quadro de análises aqui no YouTube, onde nós fazemos aqui, o nosso planejamento diário para trabalhar nos jogos. E cara, ele voltou para ficar. Nessa quarta-feira nós temos jogos da UEFA Champions League e Libertadores. E vem comigo que eu vou te apresentar as minhas análises. Na verdade, nós vamos fazer um planejamento de trabalho juntos aqui no YouTube. Eu vou analisar os jogos junto com vocês. Eu não abri nada ainda e a gente vai buscar aqui as melhores oportunidades. Vem comigo. Vamos começar por PSG e Liverpool. O grande jogo do dia. Eu estou aqui na V-Stats, tá? É a plataforma que eu analiso os meus jogos todos os dias. Eu usava diversas plataformas, eu usava muitas mesmo. Mas hoje eu consegui encontrar essa V-Stats e de cara, de fato, é a plataforma que consegue me entregar tudo que todas as plataformas me entregavam separados. Ela realmente entrega tudo que eu preciso e eu estou gostando muito de trabalhar aqui com elas. Vamos lá, o que é que eu espero para um confronto desse aqui, desse escalão? Primeiro eu vou olhar os últimos confrontos, entre eles nós temos 4 jogos onde o PSG ganhou de 1-0, 1-0 Liverpool, 2-1 e 3-2. Todos os jogos vocês podem perceber que foram vitórias por um gol de diferença, né? Não tem empate no histórico do confronto entre eles, mas temos aqui o 3-2, um gol de diferença para o Liverpool, 2-1, um gol de diferença para o PSG, 1-0, um gol de diferença para o Liverpool e 1-0, um gol de diferença para o PSG. Um jogo que costuma ser bem interessante. A média de gols nos jogos do PSG é de 3.6. Tá? Tem um coeficiente de variação de 0.63, varia um pouco, mas o PSG marca em média 2.5 gols, tá? E sofre em média 1.1. Eu vou pegar aqui só as stats do PSG na UEFA Champions League, tá? O PSG na Champions tem média de 4.5 gols em seus jogos, marca em média 3.13 gols, tá? E sofre em média 1.4. Nos últimos jogos, a linha de over 1,5 se cumpriu de 8. Em todos os jogos do PSG na UEFA Champions League essa temporada, a linha de over 1,5 se cumpriu. Já no caso do Liverpool, como visitante, tem média de 1.8 gols marcados, tá? Tem média de 2.4 gols em seus jogos, sofre em média 0.6, não sofre muito, tá? No último jogo foi um único 1-0, mas temos aqui, não tem batido tanto o over 1,5 no jogo do Liverpool. Cara, o que é que eu vim para trabalhar nesse jogo? Eu acho bem complexo a situação que o Liverpool está hoje. Eu acho uma situação bem complicada. Eu vou abrir aqui a esportiva. Estou aqui na esportiva, vamos ver aqui como é que está a situação de PSG e Liverpool. Vamos lá, quais são as odds que a gente tem para trabalhar aqui? Tem um PSG para classificar a 1,50, o Liverpool a 2,54. E cara, pela fase que o Liverpool se encontra, eu trabalharia aqui a favor do PSG, tá? Me agrada bastante trabalhar a favor do PSG. Aqui um PSG ou empate com PSG para marcar. Nós temos um áudio 1,27 já. O PSG em casa vem em uma situação um pouco melhor do que a do Liverpool, tá? O Liverpool vive um momento de instabilidade, né? Essa temporada acabou de ser goleado aí para o Manchester City, Salah perdendo o pênalti. Eu não acredito que o Liverpool vinha para a França, né, para buscar jogo de uma forma que ele vai se expor bastante, até porque tem o jogo de volta. Então, esse jogo aqui é um jogo que eu gostaria muito de trabalhar a favor do PSG. Se você observar, o PSG venceu o Arsenal, venceu a Inter de Milão, venceu o Atalanta e perdeu por Bayern de Munique, uma derrota super normal. Depois venceu o Tottenham, empatou com o Newcastle, normal, empatou com o Mônaco, um jogo de comum, né, lá na França, e venceu o Chelsea. Então o PSG vem muito bem, venceu o Chelsea 2 vezes, dentro e fora de casa. Já o Liverpool vem muito mais instável, né? Perdeu pro Galatasaray, aí venceu o Frankfurt, tinha obrigação, aí teve um resultado muito bom contra a Inter de Milão aqui. Depois venceu o Marseille, um resultado normal, e perdeu pro Galatasaray fora de casa. Então, pra mim aqui, o PSG não perde esse confronto. Eu gostaria de trabalhar aqui essa linha que eu gostei aqui já na esportiva, que é o PSG ou empate, e o PSG para marcar um golzinho. Aí nós temos o segundo jogo do dia da UEFA Champions League, que é Barcelona e Atlético de Madrid. E de longe a gente consegue já entender que esse daqui é um jogo para gols, né? Mas vamos olhar aqui a fundo como é que vem as estatísticas de ambas as equipes. Estou aqui na V-Stats, vamos olhar aqui as estatísticas. Vou pegar só o UEFA Champions League, em caso, os últimos 10 jogos. Vocês podem observar que a média de gols
do Barcelona nos últimos 10 jogos na UEFA Champions League é uma média de 5,4. O Barcelona tem uma média de 4 gols marcados. E claro que essa média vai muito para cima pelos últimos jogos que fez, né? Principalmente contra o Newcastle, que meteu uma sapatada, contra o Copenhague e contra o Frankfurt também. Mas vamos lá. O Barcelona venceu o Newcastle, venceu o Copenhague, venceu o Frankfurt, venceu o Olympiacos da Grécia e perdeu para o PSG como visitante. Não, como mandante, perdão. Então, a linha de over 2,5 se cumpriu em todos os jogos, tá? Tanto o over 2,5 quanto o ambas marcam em todos os jogos. A gente pode observar aqui. E já o Atlético de Madrid também cumpriu aqui, ó. 3-2 contra o Tottenham, 3-1, 1-1, 3-2, 4-0 e 3-2. Over 2,5 em quase todos como visitante. O Atlético de Madrid tem média de 4,5 gols em seus jogos, marca em média 1,8 e sofre em média 2,7. Então um time também que é bem over. Se a gente pegar os últimos confrontos diretos entre as duas equipes, a gente vai ter alguns placares bem interessantes também, ó. 2-1, 3-0, 4-0, 3-1, aí tem um único 1-0 aqui, aí tem 4-2, 4-0, 2-1, 3-0 e 1-0. Então ele se cumpriu em 8 de 10 esse over 2,5 e o Barcelona, que joga em casa, vai buscar fazer o resultado. Eu acredito aqui também em um jogo para over 2,5. De cara nós já temos o primeiro bilhete pronto do YouTube, né? PSG o empate, PSG para marcar e 3 golzinhos no confronto do Barcelona com o Atlético de Madrid. Eu acho aqui uma boa operação, o primeiro bilhete pronto dessa quarta-feira. Vou deixar o link do bilhete pronto aqui na legenda, beleza? Vamos partir agora para alguns jogos onde nós vamos nadar um pouco mais raso. São jogos que eu não pretendo trabalhar bastante, tá? Nessa quarta-feira eu prefiro focar na Champions, mas temos aqui Sporting Braga e Real Betis. Esse jogo aqui, nós vamos dar uma olhada o que é que a gente pode trabalhar talvez aqui no ao vivo. Se dá para trabalhar o mercado de gols. De cara, eu já anotaria esse jogo para levar para o ao vivo. 1,45 antes da UEFA Champions League, um jogo de Europa League. Mas esse time do Betis é um time que eu gosto muito de trabalhar. Então vou dar aqui uma analisada aqui. Vou pegar só na Europa League os dados do Braga. O Braga tem até uma média interessante de gols, 3,3 em seus jogos. Marca em média 2,57 e sofre pouco, tá? Mas os últimos jogos do Braga ele meteu 4-0 no Ferencváros, venceu o Nottingham Forest, bom resultado, perdeu para o Genk, venceu o Estrela Vermelha, venceu o Fenerbahçe, ou Feyenoord, venceu o Lincoln Reds, um time bem pequeno, e venceu o CFR. Então ele teve aqui os jogos de 1,5, né? 1-0, 1-0 para a gente, 2-0, 3-0, 4-0, 5-2, né? Nos últimos 7 jogos ele cumpriu essa linha de 1,5 em 5 de 7. Já o Real Betis a gente tem aqui 2-1, 1-0, 2-0, então 1-1, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2. Nos últimos 10 jogos ele cumpriu a linha de over 1,5 em 8 de 10. Mas eu filtrar somente a Europa League, ele cumpriu 2-0, 3-0, 3-2. Então já não tem cumprido tanto. É por isso que, por ser um jogo de Europa League no meio dessa quarta-feira, no dia que nós temos Champions, que nós temos Flamengo, Palmeiras à noite, eu prefiro trabalhar esse jogo pro ao vivo, buscar quem sabe aí um over limit, alguma coisa que o jogo me mostre, né, vendo o live. Então não é um jogo que eu prefiro focar tanto nessa quarta-feira. Então deixa aí como um complemento para a gente trabalhar. Se eu fizer alguma operação para esse jogo, eu vou deixar lá no canal 100% gratuito no Telegram, que diga-se de passagem, o link está aqui na descrição do vídeo, tá? E nós temos aqui a Libertadores. Tem a estreia do Mirassol, o cara Mirassol esse ano me parece que vai brigar contra o rebaixamento e vai pegar um time do Lanús. E aqui para mim é um jogo bem difícil, tá? Então eu deixo esse jogo também por ao vivo. É a primeira rodada, então não dá para se abraçar em muita coisa. Tanto o Cusco com o Palmeiras e o Flamengo com o Júnior com o Palmeiras e o Cusco com o Flamengo, perdão. O Flamengo vai descer a altitude, então o cara subir a altitude na verdade. Então esse aqui é um jogo bem difícil. O Flamengo que vive momentos de instabilidade na temporada, então eu prefiro levar esse jogo pro ao vivo. Se eu buscar alguma operação vai estar lá no grupo gratuito.
O Júnior de Barranquilla é um time que eu tenho acompanhado um pouco na Colômbia e tem feito jogos bem interessantes. E eu vou deixar também pro ao vivo. E nós temos Sul-Americana, com jogos aqui, tem o Grêmio, tem o Santos. Todos esses jogos aqui são jogos assim, por ser primeira rodada, e a gente tem que observar a escalação, principalmente na Sul-Americana. Por exemplo, Neymar não vai jogar esse jogo, a gente já sabe disso. O Grêmio, não sei se vai dar foco na Sul-Americana. O Vasco também já não deu nessa terça-feira. Então, o River Plate são times que estão acostumados a jogar Libertadores e não a Sul-Americana. Então, por ser primeira rodada, eu vou deixar esses jogos aqui 100% por ao vivo, lá dentro do grupo gratuito, que você pode acessar clicando na descrição aqui e pegando o link do bilhete pronto das operações que eu fizer lá, beleza? De modo geral, o que nós temos para hoje é isso, tá? Nós temos um jogo do Vitória com o... Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. A Copa do Nordeste. Ela não tá aqui ainda, a Copa do Nordeste. Certamente deve abrir um pouco mais próximo do jogo, tá? Nós temos o jogo do Vitória contra a Juazeirense, que eu acredito que seja um bom jogo para trabalharmos algo a favor do Vitória, beleza? Por aqui ficamos hoje, que Deus nos abençoe, que seja um dia de muita forra. Tem um bilhete pronto aqui, esse daqui é a volta ao nosso quadro aqui de análises no YouTube. Vamos buscar as melhores oportunidades todos os dias. Eu espero contar com vocês aqui sempre. Valeu, tamo junto e bora pra cima.